de você? Tudo jóia. Pessoal, pode ir lá no bate-papo me mandar o nome, por favor. E aí, Álvaro, conseguiu enviar também, já que você conseguiu baixar o aplicativo, conseguiu enviar os mapas mentais por lá? Deixa eu ver se ele vai me responder. Ah, tá bom. Se você não conseguir, Álvaro, você me manda uma mensagem que eu tento te ajudar, tá bom? Pessoal, todo mundo conseguiu ter acesso à sala de aula virtual, né? Mas ninguém teve dificuldade, não. Não, se tiver, vocês me procuram, gente. No meio da semana que vem, depois do nosso segundo desafio, aliás, do nosso segundo desafio para o segundo bimestre, eu vou fechar as notas de vocês, tá? Então, se você não conseguiu entregar nada, você tem que me mandar uma mensagem. John Herman, você falou que não conseguiu mandar os mapas. Porque ainda não fez ou porque teve dificuldade? Vocês precisam me falar, tá? Porque senão eu vou achar que você não quis fazer e não vou te dar nota, tá bom? Depois que a aula acabar, você me chama lá no WhatsApp, tá bom? Chegaram, José? Chegaram sim. Tá bom, João? Depois você me chama. Então, turma, vai lá no bate-papo, quem não mandou o nome ainda, me envia, por favor. Acho que ninguém teve dificuldade de entrar. Não, no WhatsApp tá tudo ok. Bom, turma, a gente estava falando na aula passada sobre a África, né? Comentei com vocês que a partilha da África trouxe algumas consequências super negativas para esse continente, não é? E aí, nós paramos, se não me engano, nesse slide aqui, ó. Nesse slide. Deixa eu aumentar a tela para que todos consigam enxergar direitinho. Bom dia! Quem está chegando agora, vai lá no bate-papo e me manda o nome, ok? Beleza, peraí. Laís, eu não olhei, mas eu acho que deve ter chegado sim, viu? Seus mapas mentais para mim, tá? Ah, tá. Obrigada. Aparece lá devolvido para vocês, é porque vocês conseguiram me entregar, tá? Foi registrado lá na sala de aula, beleza? Bom, Tá bom. combinado, tá? Mas qualquer coisa vocês podem ir mandando mensagem, tá? Turma, então eu estava falando para vocês, deixa eu voltar até um slide antes desse. Estava comentando que houve um processo de partilha da África, né? Em que essa divisão da África acabou acontecendo sem levar em consideração a população que habitava esse território. Lembra disso? Porque esse território foi dividido pelas potências europeias, né? Simplesmente cada um viu o que queria da África e pegou para si. E esse pedaço que ficou sob sua exploração acabou sendo explorado de maneira intensa, não só os recursos naturais, como também os recursos humanos, né? As pessoas que habitavam a África sob o domínio dessas potências europeias acabaram sendo exploradas de forma absurda. Alguns tipos de trabalho, escravos, outros beirando a escravidão. Né? E aí as consequências foram gigantescas, como fome, terras tomadas por parte dos europeus. A gente pode pensar no contato com muitas doenças por parte aí, dos africanos, que eles não tinham até então construído, né, formado anticorpos, e muitos deles acabaram morrendo, entre outras coisas, né? E aí, esse lado, quando a gente fala de pobreza, de miséria da África, tem muito a ver com esse processo de dominação, de neocolonização africana por parte de potências europeias, né? E aí eu me lembro que alguém perguntou, não lembro mais quem foi, Bia, mas por que esse povo não buscou sair, se libertar das mãos desses europeus? E de fato isso aconteceu, né? Só que não foi um processo rápido e não foi fácil. O processo de descolonização, ou seja, dos países europeus abrirem mão das áreas africanas sob seu domínio, acabou acontecendo de maneira lenta, acabou acontecendo devagarzinho, tá?
Então, a gente pode atribuir um fato histórico como o fator que mais contribuiu para que houvesse a descolonização dos países africanos, certo? Como assim? Durante a Segunda Guerra Mundial, os países europeus, eles estiveram envolvidos como se fosse um palco dessa guerra, né? Então, apesar de a gente dizer que a Segunda Guerra Mundial acabou envolvendo os países do mundo inteiro, foi dentro da Europa que a Segunda Guerra Mundial aconteceu. Foi dentro da Europa que a Segunda Guerra Mundial observou aquela área como um palco. Os principais países atingidos pela Segunda Guerra Mundial estavam na Europa, né? E aí, quando a Segunda Guerra Mundial, aquelas potências europeias que tinham colônias na África, elas tinham se envolvido na Segunda Guerra Mundial, e quando a guerra acaba, esses países estão em crise. Por quê? Porque quando eles se envolveram na guerra, houve muito gasto de dinheiro, houve a perda de muitas pessoas que participavam do exército, seja porque morreram, porque ficaram debilitadas fisicamente, e assim por diante. Então, essas potências europeias ficaram fragilizadas ao ponto de não conseguirem mais ter total domínio sobre as suas colônias africanas. E aí, o que acaba acontecendo? Dentro da África, dentro das colônias africanas, alguns movimentos que lutavam pela independência do continente começam a perceber que esse enfraquecimento dos países europeus pode ser a chance deles conquistarem a sua independência, tá? Aí eu queria que vocês tomassem um pouco de cuidado. A Segunda Guerra Mundial foi o fato histórico que acabou dando maior força aos movimentos de independência. Não quer dizer que deu a origem. Muito antes da Segunda Guerra Mundial, várias áreas já tentavam buscar a sua independência, tendo em vista que essa colonização africana acontecia desde o século XV, né? Então, a Segunda Guerra Mundial, lá no século XX, ela vem exatamente para dar força a esses movimentos de independência, tá bom? A origem deles tem raiz lá no século XV, tá bom? Pois não. Eu ia perguntar se você está fazendo tipo um resumo da aula de ontem. Isso, estou retomando para a gente continuar de onde eu parei. Eu parei nesse slide aqui com vocês, certo? Então, pessoal, se lá em 45, né, os movimentos começam a ganhar fôlego, quando a gente pensa na década de 1960, esses movimentos vão se espalhar por todo o continente e começam a fazer com que vários países, de fato, conquistem a sua independência, ok? E o que a gente pode observar? Que essa luta pela descolonização, essa luta pela independência, fez com que vários países conquistassem a sua independência de maneira pacífica, através de acordo. Só que outros países tiveram que fazer longas negociações com as suas ex-metrópoles. E outros países africanos se envolveram em intensos confrontos armados contra a sua metrópole, certo? Então, quando eu falo que a partir da Segunda Guerra Mundial houve um processo de descolonização da África, em que os países conquistaram a sua independência política, não quer dizer que acabou a Segunda Guerra, todo mundo conquistou a sua independência. Não quer dizer isso. Que as áreas que eram colônias passaram por processos diferentes para conquistar a sua independência. Aí sim, alguns foram de forma pacífica, através de acordos, outros tiveram que fazer negociações e outros, inclusive, se envolveram em guerra. E aí a gente começa a pensar que surge, a partir, então, desses movimentos em prol da independência africana, que surge uma nova África. Por que uma nova África? Porque começa a surgir países independentes que não ficam mais subordinados a nenhum país europeu, ok? E aí eu trago para vocês alguns mapas, né?
Então, por exemplo, olha esse primeiro mapa aqui. Mapa da descolonização da África. Ou seja, quando foi que os países começaram a conquistar a sua independência, a ficar livre das suas metrópoles? Bom, esse mapa mostra de 1940 até o ano de 2010. Até 1940, ou seja, até a Segunda Guerra Mundial, a gente já tinha 2 países que estavam aí independentes. A gente pode ver aqui o Egito e a Etiópia. Mas, a partir da década de 1940, a partir da Segunda Guerra Mundial, olha quantos países começaram a conquistar a sua independência. Quase todos, né? Se a gente pensa, por exemplo, nos anos 1950, que é a década que seguiu o fim da Segunda Guerra Mundial, alguns poucos países aqui do norte da África conquistaram sua independência. Mas, nos anos 1960, eu não havia dito que foi quando os movimentos de independência conquistaram toda a África? Então, foi na década de 1960 que aconteceu o maior conjunto de independência dos países africanos. Tá? Então, a grande parte dos países africanos conquistaram a sua independência na década de 1960. Se a gente fosse observar uma ordem cronológica, desde quando os países começaram a conquistar a sua independência, a gente vê que desde 1840, inclusive antes da partilha da África, alguns países começaram a buscar a sua independência de colônias africanas, de colônias europeias, né? Então, olha só. Caraca, mas em 2009 eu já era nascido. Pois é. Até hoje a gente pode pensar, ó, que existem áreas aqui, ó, bem próxima, né? A região da Etiópia, que foi um dos primeiros países a conquistar a sua independência, ainda vive em uma condição de recém-libertação, né? Principalmente os países, como a gente pensa em França, Itália, quando a gente pensa em Inglaterra, são os países que, por último, abriram mão das suas colônias dentro da África. Oi? Esse país verde escuro que tá ali no cantinho, qual que é ele que foi o primeiro a ser liberto? Guiné. Certo? Como é que chama isso? Guiné. Tudo bem? Bom, pessoal, então quando a gente observa de 1840 até 2010, né? Esse período todo foi um período de muita tensão para a África, né? Porque eu já disse para vocês que alguns processos de independência foram pacíficos, feitos através de acordos e negociações, mas outros foram muito tensos, porque envolveram conflitos armados, né? E essa tensão aumentou dentro do período pós-Guerra Fria. Por quê? Desculpa, pós-Guerra Fria não, pós-Segunda Guerra Mundial. Porque quando acaba a Segunda Guerra Mundial, começa a Guerra Fria. Lembra disso? A Guerra Fria nada mais foi do que uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética para ver quem é que conseguia dominar mais áreas sob sua influência. Né? Então, os Estados Unidos defendiam que os países que adotassem o capitalismo seriam países mais prósperos, e, por outro lado, a União Soviética defendia que os países deveriam adotar o socialismo, porque assim seriam mais prósperos. E aí, a Guerra Fria, embora receba esse título de guerra, nunca houve um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética. Só que sempre que ao redor do nosso planeta existia algum conflito armado, alguma guerra, sempre Estados Unidos apoiavam um lado e União Soviética apoiava o outro, certo? Então, quando os países africanos começaram a luta pela independência do seu território, o que acabou acontecendo? União Soviética e Estados Unidos começaram a interferir nesses conflitos. Sempre Estados Unidos apoiando de um lado e União Soviética do outro. Esse apoio, cada um de um lado, inflamava ainda mais os ânimos dentro da África, ou seja, potencializava os conflitos. Porque como que era o apoio que a União Soviética e os Estados Unidos ofereciam aos movimentos pró-independência e os movimentos contra a independência? Com armas.
Então, imagina, você tem dois grupos lutando por causas opostas. Um grupo quer independência, o outro grupo não quer independência. No caso da África, alguns movimentos africanos querem a independência, do outro lado, alguns países que não querem abrir mão das suas colônias ali na África, certo? Mas, Bia, por que tinha algumas etnias dentro da África que não queriam independência? Na verdade, não era uma etnia que não queria. Quem não queria abrir mão das colônias eram países europeus que tinham domínio sobre essas áreas, né? Como, por exemplo, a gente pode pensar a Bélgica, a Holanda, a França, a Itália, a Inglaterra, certo? Então, esses Faz países sentido, porque nenhuma metrópole vai querer ficar abrir sem mão. colônia. Isso, exato. Então, os Estados Unidos apoiavam um lado e a União Soviética o outro. Ah, surgiu um outro conflito numa outra área da África, cada um apoiava um lado. E aí, esses lados opostos, cada vez mais armados, faziam com que essas guerras civis tivessem um poder de destruição gigantesco, né? Então, ao longo das lutas pela independência dos países africanos, a Guerra Fria teve uma grande contribuição para o número gigantesco de mortos que foram envolvidos nesse processo, tá? E aí, na sexta-feira, eu vou passar uma atividade para vocês verem um tipo de conflito étnico que aconteceu dentro da África, tá? Motivado não só por conflitos étnicos criados aí pelos colonizadores, como também pela busca da independência dos países, tá? Mas, Bia, afinal de contas, como é que a África ficou independente? Através de guerras contra a sua metrópole, através de acordos. Você estava falando da Guerra Fria. A Guerra Fria apoiava a independência da África? No período em que aconteceu a Guerra Fria, que foi de 45 até 1990, que foi um período bastante intenso, os países União Soviética e Estados Unidos apoiavam lados diferentes que envolviam os conflitos relacionados à independência africana, tá? Então, por exemplo, esse mapa mostra cada país hoje africano, certo? Então, vamos pensar. Aqui na África do Sul. A África do Sul, ela vai iniciar um processo de busca pela sua independência. Então a União Soviética vai apoiar um lado e os Estados Unidos outro, munindo de armas esse local. Aqui nessa região, a gente observa que começou um movimento pró-independência. Então, os Estados Unidos vai apoiar um lado e a União Soviética outro, e assim por diante, certo? Então, não foi quando, porque desde 1840, os países africanos buscam a sua independência. Tá? Então, alguns países, como aqui já mostrei para vocês, eles acabaram conquistando a sua independência em 1840. Só que eu tenho outros países aqui, como por exemplo, esse outro aqui, esses outros aqui na porção mais sul, que nos últimos 20 anos é que estão buscando a sua independência. Tá? Então, não aconteceu de um dia para a noite no país inteiro. Então, de 1840 até 2010, a gente percebe que foi gradual o processo de independência em cada país da África. Tá? Oi. Eu queria saber se, tipo, a União Soviética. Não, sei lá. Tá, a coisa lá, os Estados Unidos apoiavam um lado e apoiavam o outro, que eu não lembro, acho que era a Rússia, sei lá. União Soviética e Estados Unidos. Isso. E qual lado que os Estados Unidos apoiavam? Que eles ficassem livres ou que eles ficassem colônia? E a União Soviética? Independente, né? Independente. Porque o que a gente pode observar? No período da Guerra Fria, vamos pensar, por exemplo, na Europa. A Europa, parte da Europa apoiava a União Soviética e parte da Europa apoiava os Estados Unidos. Então, por exemplo, se houvesse, vamos imaginar que, por exemplo, aqui no Níger, tá? Um movimento de luta contra a dominação, contra a colonização, se não me engano aqui, colonização francesa, tá? O que os Estados Unidos vai apoiar? Bom, ele vai olhar. Bom,
a França está do meu lado ou do lado da União Soviética? Não, a França está do lado dos Estados Unidos. Estão os Estados Unidos, vai entrar nessa luta, nessa guerra, ao lado do movimento contra a independência, certo? Enquanto que a União Soviética vai entrar a favor da independência. Para que a União Soviética queria que o Níger ficasse independente? Para que o Níger pudesse adotar, por exemplo, se fosse vencedor, esse lado pudesse adotar o socialismo. E assim por diante. Certo? Certo. Então, já esqueci. União Soviética não queria que a África ficasse independente por bondade, ela queria que ficasse independente por interesse. Isso, assim como os Estados Unidos, né? Os Estados Mas Unidos, não quando tinha apoiavam nenhum esses país da conflitos... Europa que apoiava a União Soviética e que estava na Conferência de Berlim, que estava ocupando uma parte da África? Uhum. Ué, então por que eles queriam independência? Fazer mal para o país que estava com a África. Quem disse que eles queriam independência, né? Não queriam, tá? Bia, Oi. eu tenho uma dúvida mais ou menos. É tipo assim, então, mesmo que não diretamente, os Estados Unidos lutou contra a União Soviética. Porque nessas guerras eles lutavam. Isso. Só que eles não entraram entre si. Quando a gente fala que não houve um embate direto entre a União Soviética e Estados Unidos durante a Guerra Fria, significa que, imagina, cada mão minha é um desses lados, Estados Unidos e União Soviética. Significa que nenhuma bala de arma saiu aqui dos Estados Unidos e atingiu, propriamente dito, algum país do território da União Soviética. Da mesma forma, nenhuma bala de arma saiu para atingir o território dos Estados Unidos, entendeu? Mas foi uma competição eles ideológica, apoiavam, né? conflitos ao longo do nosso planeta inteiro, tá? Então, a gente diz que essa Guerra Fria foi um conflito ideológico porque eles apoiavam ideias diferentes. E essa forma de apoiar estava muitas das vezes em dar apoio bélico. O que é apoio bélico? Apoio em armas, tá? Fortificando o exército dos lados que eles apoiavam. Ok? Ai, Bia do céu. Pode ser. O que foi? Tá com dúvida ainda? Tô, porque, tipo assim, você acabou de explicar que muitos dos países que estavam na Conferência de Berlim, eles apoiavam os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos tinham que lutar contra a independência da África. Só que você acabou de dizer também que tinha alguns países que estavam na Conferência de Berlim que eram a favor da União Soviética. E se a União Soviética queria que a África ficasse independente para se tornar um país socialista, ela ia gerar conflito entre o país que apoiava ela mesma. Não, então olha só a situação, você está confundindo. O exemplo que eu dei era o Níger, por exemplo, esse país aqui, ele era colonizado pela França, certo? A França era um país que apoiava os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ficava ao lado da França. A França não queria abrir mão da sua colônia, certo? Então, a França apoia a União Soviética? Não. Então, o que a União Soviética vai fazer? Vai apoiar os movimentos de independência do Níger para que esse país, quando conquistar a independência lá da França, possa adotar no seu território o sistema socialista. Entendeu? Agora, mas eles tinham um acordo, né? Isso. Agora, no outro país, por exemplo, que fosse aliado à União Soviética, seria interessante que a União Soviética apoiasse essa metrópole para que ela não perdesse o controle sobre essa colônia lá na África. Então os Estados Unidos iam apoiar o lado oposto. Os Estados Unidos iria apoiar os movimentos a favor da independência. Entendeu? Entendi. Que bom. Faz sentido. Tá? Então, os países que apoiavam o socialismo, não que apoiavam, mas os países que a União Soviética tinha interesse eram os países que estavam sendo colonizados para a África, para quando eles
tornasse independente, eles fizeram um acordo para se tornar socialistas junto com a União Soviética para eles tentarem vencer a guerra contra os Estados Unidos da Guerra Fria? Isso, exato. Entendi agora. Conseguiu fazer a linha do raciocínio? Aham. Ah, que bom. Certo? Então, pessoal, hoje, se a gente fala que a África ela é muito lembrada pela pobreza, pela miséria, tem muito a ver com esse processo de colonização e neocolonização, que não levou em conta as próprias etnias que estavam ali. E essas etnias, elas foram submetidas a situações que impossibilitaram elas a se desenvolverem, né? E que a busca pela sua independência seria, na teoria, uma forma desses países, dessas etnias, lutarem em prol do seu crescimento, em prol do seu desenvolvimento. Só que, infelizmente, essa luta pela independência acabou envolvendo conflitos que tinham, basicamente, interesses que não eram o do povo africano. Como, por exemplo, quando a gente fala de Guerra Fria, o interesse em acontecer o apoio de lados opostos pelos Estados Unidos e pela União Soviética não era para promover o crescimento e desenvolvimento dos africanos, e sim para provar quem que era melhor, Estados Unidos ou União Soviética. Mas, e aí, mesmo que esses países, só um minutinho, tenham conquistado a sua independência, mesmo que recentemente, a gente ainda não consegue desvencilhar da nossa cabeça que a África é um continente com países pobres, marcados pela violência, marcados pela guerra, marcados pelo subdesenvolvimento, porque essa é uma realidade dessas nações. Pode falar, Ana. Aconteceu todo esse negócio deles fazerem um acordo para quando tornasse independente, fazer a guerra e tudo mais. Eu tenho duas dúvidas. Primeiro, a independência realmente aconteceu? Segundo, realmente eles se tornaram socialistas? Terceiro, a Conferência de Berlim já aconteceu com o intuito dos Estados Unidos ganhar a Guerra Mundial? Essas Não. três perguntas. Você misturou um monte de coisas aí, tá? Então vamos pensar o seguinte. Quando acontecia o apoio por um ou outro lado dos conflitos para a independência, não era com o intuito só de instalar o socialismo. Então, por exemplo, se os Estados Unidos apoiassem um determinado lado e aquele lado fosse o vencedor do conflito, aquele país passaria a adotar o capitalismo. Se a União Soviética apoiasse um lado do conflito e aquele lado fosse o vencedor, aquele país passaria a adotar o socialismo como sistema econômico. Tá? Mas então, depende do lado vencedor, certo? Só que quando acaba a Guerra Fria, acaba a União Soviética e aí se desfaz o sistema socialista. E todos aqueles países que foram um dia socialistas começaram uma mudança gradual do socialismo para o capitalismo. Certo? Tudo bem? Sim? Por quê? Eu não entendi. Quais países que passaram do socialismo para o capitalismo? Países que estavam na África ou diversos. Vamos pesquisar no Google? Eu não sei te falar, porque a África tem 54 países. Vamos ver aqui, ó. Países africanos que adotaram. Quantos países a África tem? 54 países. Nossa, mas tá louca, a África é traidora demais. Ela conseguiu a independência, fez o acordo e não cumpriu? Oi? A África foi traidora, com a União Soviética. Ela fez o acordo, conseguiu a independência e não cumpriu? Na verdade, acontece o seguinte, não é que não cumpriu. A União Soviética, vocês vão estudar isso mais para frente, ela ficou fragilizada por conta da Guerra Fria, né? E aí a gente percebe que de certa forma, esses países não tiveram condição de continuar com o socialismo, por isso que eles mudaram para o capitalismo,
tá? Quando vocês forem estudar a Guerra Fria, vocês vão entender melhor. Bom, entrando aqui no famoso Wikipédia, né? A gente pode pensar em alguns países que adotaram o socialismo dentro da África, né? Ô, Bia, Oi. a gente estudou a Guerra Fria ano passado. Vocês daram isso em história, né? Geografia. Foi isso que deu. Isso. Só que Mas não foi esse ano, não. Só que a gente vai estudar a Guerra Fria, um pouco de geografia esse ano, mas eu vou estudar mais a fundo em história o ano que vem, tá? Isso é conteúdo do 9º ano, tá? Vamos ver aqui, países africanos, né? Ó, são os países basicamente do norte da África, ó. Foram os países que passaram a adotar o socialismo, certo? Beleza? Entendi. Obrigada, Bi. Por nada, tá? E aí, quando o socialismo deixa de existir, esses países vão fazendo aí uma transição para o capitalismo a partir dos anos 90, ok? Ô, Bia, Pessoal, oi. além da Rússia, quais países que faz parte da União Soviética? Bom, a gente pode pensar que o que é a União Soviética? É um grupo de países que adotaram o sistema, cadê vocês? Que é um grupo de países que passaram a adotar o sistema socialista e que tinha a Rússia como uma central de informações, de tomadas de decisões e tudo mais. A gente pode pensar os da vida, Uzbequistão, Azerbaijão, Cazaquistão, Afeganistão, a Ucrânia, a Mongólia, a própria China, são países, por exemplo, que fizeram parte da União Soviética. A gente tem, por exemplo, a República Tcheca, a Iugoslávia, que são vários países, tanto da África quanto da Ásia e da Europa, que conseguiram adotar o socialismo, tá? Por exemplo, o único país socialista aqui da América foi Cuba. A gente pode pensar no Irã, por exemplo. Houve um processo de expansão do socialismo sobre Vietnã. Então, diversos países passaram a integrar a União Soviética. Tá? Entendi. Aqui, O Rafael nos perguntou o que é o fascismo. Bom, o fascismo, em linhas gerais, é uma forma de governo, uma forma de exercer a política onde você controla a população. O que você controla na população? A sua liberdade de expressão, você controla a forma como eles vão escolher os seus representantes, você escolhe as informações que a população vai ouvir. Então, por exemplo, não é qualquer música, não é qualquer filme, não é qualquer novela, não é qualquer livro, não é qualquer jornal que você vai ler. Então, o fascismo, ele vem basicamente de uma noção de rígido controle. Então, quando a gente fala de fascismo, nos vem à nossa cabeça a ideia de governos ditatoriais. Então, existem governos fascistas, tanto de direita quanto da esquerda, que são ditatoriais, certo? Então, quando a gente fala de fascismo, a gente está pensando nesses tipos de governo, que perseguem as liberdades individuais, a liberdade de expressão e assim por diante. Tá bom? Mas isso também é assunto lá para o 9º ano, quando vocês forem estudar os contextos do século XIX para o século XX dentro da Europa. Tá? Bi, oi. A China hoje em dia é capitalista ou socialista? Porque... A gente diz que a China, ela adota um tipo de sistema chamado socialismo de mercado. O que isso quer dizer? Que no sistema político, ela é socialista, mas no sistema econômico, ela é capitalista. Certo? Mas, socialismo de mercado. Oi. Não acabou o socialismo quando eles viram que não funciona e aí o capitalismo venceu? Na verdade, o socialismo funciona, certo? Só que, da forma como ele estava organizado pela União Soviética, ele não teve condições de resistir. Mas até hoje a gente tem países que são ditos aí socialistas, como a Coreia do Norte e Cuba, por exemplo. Tá? Fala, Ana. Bia, eu queria saber, tem 2 perguntas. Qual foi o país que começou com o socialismo? A Tipo assim, qual Rússia. país
Em 1914, com a Revolução Russa, Revolução dos Trabalhadores. E a Rússia, ela ainda adota o socialismo ou agora ela já mudou? Não, ela é capitalista, tá? Quando a União Soviética acaba essa noção de socialismo. Então, ela Nenhum gradualmente... país mais é socialista? A gente tem basicamente dois que adota tanto no sistema político quanto no econômico. A gente tem a Coreia do Norte e Cuba. Aí lembra que eu falei, a China, ela é socialista do ponto de vista político, do ponto de vista econômico não, tá? Então a gente fala que a China, ela é socialista de mercado, tá? Como assim? Significa que dentro da China tem só um partido e que esse governante, ele não fica mudando de tempos em tempos, não é a população que escolhe, tá? Isso é uma característica política do socialismo. É tipo como se fosse um rei. Ele quer se mandar lá e ele fica lá para sempre? Exato. Até ele morrer. Nossa, aí os membros do Partido Comunista escolhem quem vai ser o Mas aí não pode ter sucessor. impeachment? Ah, então isso é praticamente uma monarquia. Exatamente. E como é que as pessoas aceitam, sendo que nenhum país mais hoje em dia é monarquia? Pois é. Não se configura como uma monarquia porque ele não constitui, não forma um reinado, tá? Mas também não é hereditária a transição desse posto, tá? Não é hereditário, não passa para o filho dele, passa para o próximo líder do Partido Comunista, tá? Mas é ele que é o único partido dentro da China. É ele que escolhe? Não, se ele morreu, ele não escolhe, né? Então, dentro do partido, tem lideranças, certo? Nossa. Então, as lideranças vão sentar, vão pensar, bom, quem de nós é o mais preparado para assumir o governo da China? E assim por diante. Entendeu? Nossa, as pessoas não podem escolher. Eles são tipo aquelas pessoas que tinham que aceitar qualquer pessoa que tivesse, porque eles não podiam fazer Essa é uma característica do socialismo. Existe apenas um partido e não são as pessoas que escolhem. Quem escolhe os seus governantes são os membros desse partido. Certo? Tudo bem? Certo. Perfeito. Pessoal, tendo explicado isso para vocês, deixa eu ver aqui a tarefa que eu vou passar para que vocês façam. Ô, Bia, essas pessoas não querem se revoltar para poder escolher os próprios governantes, não? Ah, quem sabe daqui os próximos anos, né? Sei lá. Certo? Pessoal, deixa eu ver aqui. Não, vou passar essa tarefa aqui não. Vou falar primeiro dos aspectos sociais. Depois eu falo, tá? Então não tem tarefa não. Lembra que você tem que entregar as atividades para mim, quem não entregou, lá no site da nossa sala de aula virtual, tá? Verifica se você entregou tudo, se não entregou, entregue. Oi? Você não vai passar a tarefa da página 47? Número 1? Eu não vou passar? Eu preciso corrigir, é isso? Não, você precisa passar a tarefa. Porque, mas depois eu vou passar. É porque vão ter assuntos que vão precisar de coisas que ainda não falei para vocês. Mas só tem uma questão. Oi? Só tem uma questão. Eu sei, mas é que para responder essa questão, vocês precisam ainda de conceitos que eu ainda não expliquei. É por isso que eu não passei. É que depois acumula aquele tanto de tarefa, de tanto eu prometo passar devagarzinho, tá bom? É ruim. Ainda tem muita coisa da África para falar, certo? Gente, então tchau, fica com Deus. Vai lá tomar um cafezinho. Fica com Deus. Aproveita seu intervalo até sexta-feira, viu? Sexta-feira eu passo a tarefa, a matéria do próximo desafio. Beleza? Beleza. Tá bom? Gente, tchau, fica com Deus.